Um clube da base aérea, um dos maiores clubes cearenses que já foi referência, mas em 2024 já não joga mais futebol profissional. Hoje vamos contar a história do Calouros do Ar. Fortaleza, 1º de janeiro de 1952. A cidade, que já respirava ares de modernidade e crescia em ritmo acelerado, viu nascer um novo clube de futebol que conquistaria seu lugar na memória dos torcedores cearenses. Esse clube é o Calouros do Ar, fundado com um nome e uma história única. Ele nasceu como uma homenagem ao conjunto musical da base aérea de Fortaleza e aos aspirantes a oficiais aviadores que chegavam à cidade todos os anos. Esse espírito de novidade, entusiasmo e energia jovem se refletiu no time desde o seu primeiro jogo, e rapidamente o Calouros se tornou um símbolo de orgulho para a capital cearense. Desde seu princípio, o clube já se destacava por sua ligação íntima com a base aérea, não apenas no nome, mas também na formação de sua equipe. A maior parte dos jogadores eram militares ou ligados de alguma forma à base, o que dava ao time uma característica única no cenário futebolístico local. O Calouros do Ar não demorou a se consolidar como uma força a ser reconhecida no futebol cearense, e um dos momentos mais marcantes dessa ascensão foi o confronto com o Botafogo, do Rio de Janeiro, em 1954. Nessa época, o time carioca já era uma das maiores potências do futebol brasileiro, contando em suas fileiras com jogadores de renome, como Garrincha, Didi e Nilton Santos, que estavam entre os grandes astros do futebol mundial. A expectativa para esse confronto era enorme, especialmente porque a partida fazia parte das comemorações dos 40 anos do Ceará Sporting Clube, outro gigante do futebol local. O confronto entre Calouros do Ar e Botafogo aconteceu no dia 12 de junho de 1954, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Apesar das grandes expectativas criadas em torno do jogo, apenas Garrincha representou o time principal do Botafogo. Mesmo assim, o desafio para o Calouros era monumental: enfrentar uma das grandes lendas do futebol brasileiro, mesmo que desfalcado de suas outras estrelas. O que aconteceu naquele dia, porém, surpreendeu a todos. Em uma partida memorável, o Calouros do Ar conseguiu vencer o Botafogo por 1-0, com um gol de Orlando Ciarlini aos 40 minutos do segundo tempo. O resultado foi um feito histórico para o Calouros do Ar e marcou uma das maiores vitórias do clube, que até hoje é lembrada como um dos momentos mais brilhantes do futebol cearense. Se você gosta de camisa de time, eu vou estar deixando no link da descrição e no comentário fixado o link para você comprar as melhores camisas de time com preço justo, barato e ainda recebe em casa. Envio rápido, envio nacional. Eu estou deixando o link, então já clica nele e compra. Mas o feito de 1954 foi apenas o prenúncio de um sucesso ainda maior que viria no ano seguinte. Em 1955, com apenas 3 anos de existência, o Calouros do Ar conquistou o título mais importante de sua história, o Campeonato Cearense. O caminho até o título não foi fácil. O Ferroviário, outro clube tradicional do estado, havia vencido o primeiro turno da competição de forma invicta, e tudo indicava que seria o grande campeão daquele ano. No entanto, no segundo turno, o Calouros surpreendeu a todos ao vencer e forçar uma decisão. A grande final foi disputada em 3 partidas. Na primeira, o Calouros do Ar venceu por 2-0, deixando sua torcida em êxtase e aumentando as expectativas para a conquista do título. Na segunda partida, porém, o Ferroviário deu o troco e venceu por 3-0, forçando um terceiro jogo para decidir o campeão. Esse jogo decisivo foi realizado apenas no ano seguinte, no dia 11 de março de 1956, e mais uma vez o Calouros do Ar brilhou. Com gols de Zezinho e Zuzinha, o clube venceu por 2-0 e conquistou o único título estadual de sua história. Com essa conquista, o Calouros do Ar firmou-se como um dos grandes clubes do futebol cearense, mas, infelizmente, os anos seguintes não foram tão gloriosos. A partir da década de 1960,
o clube começou a enfrentar dificuldades financeiras e estruturais, o que impactou diretamente seu desempenho em campo. Embora ainda mantivesse sua base militar, que continuava a fornecer jogadores para a equipe, o Calouros já não conseguia competir de igual para igual com os outros grandes clubes do estado. Nas décadas seguintes, o Calouros do Ar passou por altos e baixos, disputando competições de menor expressão e enfrentando crises que ameaçaram a sua própria existência. Nunca mais o Calouros do Ar atingia o sucesso que havia atingido no início da sua história. No Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, o clube teve 2 participações. Jogou a Segundona Nacional nos anos de 1971 e também no ano seguinte, 1972. O clube seguiu nos anos seguintes sendo apenas mais um participante do Campeonato Cearense de Futebol, sem ser mais um time que brigava por coisas grandes. Em 2010, por exemplo, o clube precisou tirar um ano de licença da Federação Cearense de Futebol, FCF, por falta de condições financeiras para disputar o campeonato estadual. Foi um período difícil para o clube, mas em 2011 uma nova diretoria assumiu o comando e iniciou um projeto de reestruturação, com o objetivo de reerguer o time e colocá-lo de volta no caminho das vitórias. Sob liderança do ex-jogador e técnico Gilberto Alenquer, que assumiu como presidente do clube, o Calouros do Ar tentou se reorganizar e, em 2013, voltou a disputar a 3ª divisão do Campeonato Cearense, com a pretensão de subir para a 2ª divisão. No entanto, apesar dos esforços, o clube não conseguiu alcançar o acesso. Nos anos seguintes, a situação não melhorou. Em 2018, o Calouros novamente disputou a 3ª divisão, mas sem sucesso. Em 2020, o clube estava confirmado para disputar mais uma vez a 3ª divisão, mas problemas internos fizeram com que desistisse da competição, resultando em uma série de derrotas por WO. Voltou a jogar o Campeonato Cearense da 3ª Divisão em 2023, terminando em 3º lugar. A apenas uma posição do acesso, mas em 2024 não se inscreveu. Se chegou até aqui e não deixou o like, já clica e deixa o gostei pra gente, e também se não for inscrito já se inscreva no canal. Aqui tem histórias novas todas semanas. Hoje, o Calouros do Ar vive um momento de incerteza. Embora o clube tenha uma história rica e cheia de momentos memoráveis, como o título estadual de 1955, as dificuldades financeiras e estruturais ainda representam grandes desafios para sua sobrevivência. O clube não tem mais jogado competições profissionais. O Calouros do Ar continua vivo na memória dos torcedores cearenses e na história do futebol local. Suas cores, seus jogadores e suas vitórias ainda são lembrados com carinho por aqueles que testemunharam os momentos de glória do Tremendão, como o clube é carinhosamente chamado. E quem sabe, no futuro, o Calouros não possa voltar a brilhar nos gramados e retomar seu lugar entre os grandes do futebol cearense. Para os torcedores que ainda acompanham o clube e para os amantes do futebol cearense, a esperança é que o Calouros do Ar possa voltar a voar alto, como os aviadores que deram origem ao seu nome. E, enquanto isso não acontece, sua história continua a ser contada e recontada, inspirando novas gerações a lutar por seus sonhos, assim como o Tremendão lutou por suas vitórias. O clube tem como cores o vermelho, o branco e o verde, e historicamente sua casa sempre foi o Estádio Presidente Vargas. Na sua história, um título cearense em 1955, além de outros títulos de menor expressão e não oficiais como os antigos torneios início. Se você gostou dessa história e quer conhecer mais sobre outros clubes históricos, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias do nosso futebol. Antes de ir, eu estou deixando a nossa indicação de hoje. Tá no card de fim de vídeo o link para o nosso vídeo que conta a história da equipe do Floresta, um dos mais emergentes clubes do estado. Já clica no card que tá passando agora na sua tela e assiste. Um abraço e até a próxima!